Então, boa tarde e muito obrigada pela presença de vocês. Depois de um almoço, a gente tem um pouco de sono, né? Mas o que nós queremos transmitir aos senhores, a nossa experiência sobre dor cervical. Quando fala em dor cervical, a gente só fica pensando na cervical. Mas, colegas, tem que ver tudo. Cabeça, membro superior, isso não tem como fugir disso. Quando é crônico, quando é agudo, não. Não é? Quando vem como cervical G, é só cervical G. Mas quando é crônico, é cabeça, membro superior. E tórax. Senhores, por favor, examine com carinho todos os nossos pacientes, porque hoje eu verifico que os jovens estão muito atarefados, escrever bastante, não é? E não olha nem nos olhos do paciente. Isso eu fico muito triste, porque eu já labuto na especialidade há muitos anos, e eu acho que a medicina existe por causa dos doentes. Então, primeira coisa, eu sempre falo para todo mundo, a Organização Mundial de Saúde fala, o que é saúde? Bem-estar físico, mental, social. Eu não achava que social era tão importante, mas hoje acredito fielmente que a social tem grande importância. Por quê? A social é marido, mulher, filhos, parentes, amigos e etc. Eu acrescento mais uma coisa, que é espiritual, que ainda a Organização Mundial de Saúde não colocou. Por que eu falo isto? Por causa que eu estou ouvindo dos meus pacientes que me procuram, que os médicos nem olham para eles, só ficam escrevendo, e nem olha e já pede. Ressonância magnética, tomografia, vários outros exames. Então, colega, eu já tenho bastante idade, eu fico batalhando e pisando no mesmo assunto, mas eu gostaria que vocês não achem ruim que eu estou pisando na mesma tecla, mas com muito amor, muito carinho, e cada vez mais eu vejo que quem faz acupuntura são pessoas diferentes. E eu não sei se é por causa do conceito chinês, ou porque quem procura acupuntura são pessoas diferentes. Então, tenho várias especialidades que abraçam a acupuntura. E, graças a isso, nós também crescemos, não só para cima, mas lateralmente. E a cervicalgia, eu sempre falo, já vem para nós com todos os exames já pedidos pelos colegas. Então, já vem raio-x, ressonância, tomografia, até exame eletroneuromiografia. Então, a gente já chega, o doente chega com um monte de... Eu sempre, quando o doente entra com um monte de sacola, etc., eu já sei que é paciente já crônico, que está passando por mais um médico. E eles ficam descrentes de nós, infelizmente. E eu acho que, na parte, quem faz medicina chinesa, acupuntura, eu acho que não percebe muito isso, mas eu estou cada vez mais percebendo isso no meu consultório. Antes eu estava no Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas é uma correria. Então, a gente não percebe essas minúcias. Agora, não. Já tenho idade, agora estou só no consultório. Então, eu percebo essas coisinhas pequenas, mas eu gosto de falar para alertar as pessoas. Tá bem? Então, na acupuntura cervical, é simples. Movimenta.
manda o doente movimentar o pescoço. Tá? Flexão e extensão, lateralidade, rotação. Isso é uma coisa muito importante para os pacientes que têm cervicalgia. E a gente verifica a limitação. Às vezes tem uma limitação bastante importante, mas outras vezes uma limitação tão pequena que quando você compara dos dois lados, que verifica que tem limitação. E o exame físico, examinar o doente com muito carinho, é uma outra coisa muito importante. Nesse exame físico, não examinar só a coluna cervical. Examine o ombro, cintura escapular, peitoral, menor ou maior. É uma coisa que a gente não costuma examinar. Na clavícula, subclavicular, eu também não examinava. Eu falo para os senhores que agora eu examino, vejo, apalpo, e grande maioria das vezes eu encontro dor. E no ombro, não é só a parte supraespinhal, não. É deltoide, médio, anterior, posterior. E redondo menor. Quando eu examino o redondo menor, o doente fala, ai, como dói, ninguém me apertou aí. Nada, nós precisamos começar a examinar. Subescapular, outro lugar que eu não costumava examinar. Sempre está presente quando é crônico. E assim por diante, a gente tem que examinar os pacientes. Não só aplicar a acupuntura. Não é? Nós precisamos examinar o paciente para eliminar essas dores. Aí você vai ficar famoso com os pacientes. O paciente vai indicar amigos, vai indicar parentes, e vocês vão ficar com muitos pacientes. Então, como velha, vou pedir para os senhores, cuide do nosso paciente com muito amor, não é? Com muita dedicação. Nós somos médicos, afinal de contas. Se não existisse doente, beleléu, nossa profissão, não é? Então, vamos cuidar bem desses nossos pacientes sofridos que vêm para fazer acupuntura como última terapia. Os senhores podem, quem tem já consultório há muito tempo, vem como última solução. Não deveria ser isso, mas eu tenho certeza que vai ser uma das primeiras que vão pedir para fazer o tratamento. Porque os senhores estão crescendo. Eu fico contente quando eu vejo a sala cheia. O que é? Interesse. Conhecer mais, ver as experiências das pessoas mais vividas, não é? E jovem. Hoje assisti uma palestra aqui que coloca catgut na barriguinha. Falei, nossa senhora, como está desenvolvendo dentro da acupuntura. Não é? É uma coisa maravilhosa. Aqui no Brasil, o senhor andando na rua, vê todo barrigudo, homem ou mulher. Então, vamos melhorar, deixar os nossos brasileiros também com elegância. Agora, quanto à acupuntura, eu vou falar sobre a acupuntura Ryudoraku, que eu abracei desde 73. Eu fui no Japão, aprendi. E é simples. Os senhores que conhecem todos os pontos, vai lá com o aparelho, a resistência elétrica da pele está diminuída nesse ponto de acupuntura. Aí você introduz a agulha. Dependendo da anatomia do local, vai introduzir mais profundamente ou menos profundamente. E cada vez mais eu estou verificando que o importante é o ponto. Então, não precisa decorar. Quem decora e sabe tudo, melhor ainda. Mas quem está começando e quer ver o efeito da acupuntura, com Ryudoraku é muito simples. Eu
aprendi no Japão isto, e eu abracei por quê? Porque está dentro da minha área de atuação, que é fisiatria, que nós usamos meios físicos para tratamento, e eletroacupuntura. Por isso que eu introduzi no Hospital das Clínicas sem medo nenhum, porque estava dentro da minha especialidade. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito simples. Quem é que faz acupuntura Ryudoraku aqui? Só uma pessoa. Ah, que pena. Bom, então eu tenho que começar a dar mais aula. Mas tá bom. Mas o senhor está fazendo há quanto tempo? Há 10 anos ele fez curso comigo. Está fazendo? Tem aparelho? Ah, então. Olha, nesse grupo só uma pessoa. Então, eu sou obrigada mesmo a ensinar para os senhores, e eu trouxe o aparelho. Esse que eu tenho é do Japão. Olha, esse aparelho é o aparelho mais simples do Ryudoraku. Tá? No Ryudoraku tem corrente contínua, que é esta, e tem a corrente alternada, e o aparelho é maior. E não sei se o senhor... Eu vou só mostrar para os senhores hoje, porque é ombralgia ou cervicalgia, que o nome que os senhores quiserem dar, eu vou falar para os senhores da cervicalgia, né, que é o tema de hoje. Então, nós temos, nesse aparelho simples, de corrente elétrica contínua. Tá? O senhor sabe que tem o polo positivo sempre e o polo negativo, né? Aqui, os senhores têm o reloginho aqui para ver amperímetro. É microampere. Não é ampere, é milésima parte de ampere. Tá? Então, eu vou ligar o aparelho e deixo tem 6 volts, 12 volts, 21 volts. Vou deixar no meio, que é o que nós usamos comumente. E aqui é o barulho. Os senhores não sei se estão ouvindo, ele tem o som. Tá? Ó, está vendo, né? O barulho, e está indo quase 200 microamperes. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá? Ó. Foi para 200 microamperes. Quando vai... agora sim, aumentou. Quando vai para 200 microamperes, eu já deixei esse aparelho bem digamos, calibrado, como a senhora falou. Muito obrigada. Bem calibrado. Aí eu dou para o paciente este aqui, que é o indiferente. Com este, eu vou procurar o ponto doloroso. Aonde que os senhores vão encontrar o ponto doloroso? Aí. Tá? Aí eu vou procurando. Cervical. Então, primeira coisa na cervical, fica de costas, ó, vai procurando na fossa espinhosa da cervical, desde a região occipital e vai descer. Aqui um pouco, que é na transição cérvico-torácica. Bom, agora não dá para tirar a roupa, então eu vou descer na região torácica, até meio, mais ou menos. T5, T6, T7 é onde, normalmente, quando é crônico, que a gente pensa que não está lá na região, está. Tá? Essa é a minha experiência. E depois, eu vou para a vertebral, desde a região occipital, vou descendo no paravertebral, vou até lá embaixo. E depois, tem o esternocleidomastoideo.
Está muito alto. Esternocleidomastoideu também eu examino. E depois os escalenos cervical, anterior, médio e posterior. E com isso eu já vejo onde está o ponto de menor resistência elétrica, onde eu devo introduzir a agulha e estimular. Não esquecer a região da frente, peitoral menor e peitoral maior. Aqui na costela, muito importante, aqui no meio, tem o externo, próximo do externo, no meio, o senhor vai encontrar também. Então, o senhor não pense só na cervical, vai procurando na região torácica, anterior e posterior. Agora, eu falei também que eu encontro muito aqui, embaixo. Então, onde que é? Opa! Aí o senhor vai procurando com o detector, vai do lado, vocês vão encontrar redondo menor que fica aqui, tá? Sempre presente, e subescapular. Subescapular é ficar embaixo da escápula. Então, precisa ir lateralmente à escápula. E aí o senhor encontra o ponto de menor resistência elétrica. Tá? Às vezes, isso é mais, não é tão frequente, mas sempre os senhores devem ir para a região anterior para verificar se existe ou não ponto de menor resistência elétrica. E aí faz a sua acupuntura que costuma fazer, e os senhores vão ver o resultado em pouco período, já o resultado muito bom. E eu que sou médica fisiatra, eu não fico só na acupuntura, eu ensino exercício, que é muito importante nesses pacientes. Então, posso falar isso? Para a cervical, uma pessoa que está com dor há muito tempo, se o senhor manda fazer flexão, extensão, lateralidade, rotação, eles não vão fazer, porque dói. Então, como é que deve fazer? Põe a mão, flexão, só contrai o músculo. Contração do músculo sem movimentar a cervical. Então, eu faço a flexão, né, flexão aqui, extensão, olha, não mexi nada. Lateral, que eu deveria fazer isso, minha mão impede. Então, o músculo contrai, outro lado, e rotação. Esses 3 movimentos são muito importantes para quem tem problema cervical. E, com isso, vocês podem ajudar muito esses pacientes a fazer esse tipo de exercício 3. Não precisa mais. Antes eu mandava fazer 10, 20. Hoje eu sei que fazendo 3, bem feito, não precisa mais do que 3. Tá? Para frente, para trás, lateral, rotação. É isso que eu tinha que falar. Desculpe, acho que eu ocupei o lugar dos meus colegas, e depois nós conversaremos mais. Obrigado.